Fala pessoal e bem-vindo a mais um episódio de Revival Flicks, onde a gente tenta encontrar alguns filmes clássicos ou antigos, ou até alguns filmes perdidos por aí, né? E assiste com um novo olhar, né? Um olhar atualizado, né? Nos tempos de hoje. A gente sabe que muita coisa mudou em termos de comunicação, em termos de mídia e tal, né? Em termos até também de como se faz filme hoje em dia, né? Agora então com a parte de inteligência artificial, né? Entrando forte, né? nessa área, realmente coisas vão mudar. Enfim, esse filme que a gente vai conversar sobre hoje na verdade foi uma indicação, né? Muito entre aspas, que eu estava dando uma olhada num podcast lá, que eu vejo algumas coisas de vez em quando, né? E aí na verdade, esse cara, né, ele é muito influente, né? Ele é influente, mas não pelas boas razões, ou, sei lá, de repente algumas pessoas acham que são boas razões, mas enfim, ele estava participando de um podcast, né? E ele realmente tem, né, milhões e milhões de seguidores e tal. E ele citou dois filmes. E aí um deles eu acabei, né, assistindo, que ele falou realmente muito bem desse filme. E aí acabei assistindo e achei que pudesse ser até interessante, né? Deixar isso aqui como uma revisão e tal. Não achei o filme, né, tudo aquilo que ele achou, né? Mas enfim, cada um tem seus pontos de vista e tal, né? Mas eu acho que de repente vale a pena por alguns motivos. Eu vou explicar, né? Se você de repente pode apreciar algum filme desse tipo ou não, né? Eu vou entrar em detalhes. Bom, o influencer que estava dando a entrevista, eu vou deixar até a entrevista, o link da entrevista dele, né, nessa descrição. É o Dan Bilzerian, né? Eu não sigo muito, né, o conteúdo dele. Eu não sou, pelo menos não sou um seguidor ávido, né? Mesmo porque eu nem Instagram tenho, mas enfim. Eu sei que ele tem muitos e muitos seguidores, mas, claro, né, volta e meia eu recebi algum corte em alguma rede social, né? E é aquele influencer que tinha, né, diversas mulheres e tal, blá, 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 e ostentava bastante, aquela história toda que todo mundo já sabe, beleza. A questão desse, que talvez nem todo mundo saiba, é que ele, na verdade, modificou, né, o estilo de vida dele, né? Não sei se está todo mundo sabendo disso, mas ele parou com tudo aquilo, já tem alguns anos, inclusive, de repente uns 2 ou 3 anos, foi um pouco depois da pandemia, e aí ele estava dando a entrevista para esse canal do Chris Williamson, né? Eu assisto, né, algumas coisas nesse canal, mas, por exemplo, nem sabia que o nome do âncora, né, do entrevistador, era Chris Williamson, por exemplo. Então, quer dizer, eu assisto, mas assim, só quando realmente passa no meu feed, de repente está rolando alguém interessante ali para assistir, de repente eu vejo. Mas essa entrevista foi muito boa. O cara não é, vamos dizer assim, ele não é um total idiota, como, né, pelos cortes que a gente recebe, a gente imagina que seja uma pessoa superficial e não sei o que, blá, 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 blá. Não, o cara realmente é denso, ele tem muito conhecimento de várias áreas, né? Por isso que eu assisti até a entrevista inteira e até deixando o link aqui no canal para quem quiser assistir. Realmente uma entrevista muito boa, fala sobre todo aquele período, né, que ele gastou documentando todo aquele estilo de vida, e as críticas que ele faz àquilo e tal, mas ele também fala, né, as partes, entre aspas, boas, né, de tudo aquilo que ele estava vivendo, e claro, a grana toda. Ele ainda é multimilionário, diversos negócios, de repente ele é até bilionário, se bobear, mas enfim, diversos negócios, né, ele conseguiu montar com o dinheiro que ele adquiriu daquilo. Mas enfim, vamos realmente ao que interessa, que é o próprio filme, né? O filme, em português, se chama, vou pegar até o nome aqui certinho, se chama Incrível Obsessão, um nome tosco, muito tosco, mas em inglês é um nome bonitinho, é Owning Mahoney. Achei bem bonitinho esse nome. Bom, enfim, aí ele fez essa dica no podcast. Aí eu, claro, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no IMDb, porque é a minha fonte principal de pesquisa, né, de filmes. Realmente é muito, muito prático. Você consegue, né, ter acesso à filmografia, né, dos diretores, dos atores, todo mundo que participou, etc. E aí você vai realmente
você vai realmente se perdendo ali nas conexões, né? Mas é muito legal para quem curte essa parte, né? Mas enfim, aí eu entrei no IMDb, filme de 2003, então se encaixa no canal já, né? Acho que mais de 20 anos já é considerado um filme antigo. É, o IMDb estava com uma nota relativamente alta, 7, e aí eu falei, realmente, de repente, vale a pena assistir sim esse filme, né? Aí eu peguei o diretor, inicialmente, né? Porque de vez em quando a gente olhando esses filmes antigos, a gente se depara com algum diretor que, pô, de repente ele estourou em algum momento e fez um blockbuster. Né? Eu nunca tinha ouvido falar desse filme. Mas enfim, esse diretor se chama Richard. Cara, o sobrenome dele é impossível de pronunciar corretamente, mas vamos lá. Kniatsniowski, algo assim. Mas enfim, eu vi a filmografia dele, não tinha nenhum filme assim que eu conhecesse, né? Bem famoso assim tal, exceto um que foi muito famoso de 89, chamado Chamas da Paixão, né? Eu nunca vi esse filme porque, sei lá, na época perdi esse filme, vamos dizer assim, né? Mas eu me lembro que muita gente falou sobre esse filme, bababá, 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 então quer dizer, é um filme, nesse momento, né, 2013, ele já tinha feito um filme que era relativamente bem conhecido. Beleza. Só que o que me chamou a atenção nesse filme, na verdade, é um ator que eu adoro, que é o Philip Seymour Hoffman. Né? Ele já morreu em 2014, alguma coisa, de repente, relacionada a overdose ou alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim, eu adoro esse ator, eu acho ele tão meio esquisito assim, sabe? Eu acho que é um baita de um ator, né? Ele interpreta muito bem os diferentes papéis que ele faz. Ele já fez, né? Psicopatas, já fez pessoas sérias, já fez. Bom, enfim, ele tem realmente uma habilidade de interpretar diversos tipos, né, de personagens. Não é todo ator, especialmente Hollywood, né, que a gente consegue ver uma amplitude tão grande assim de realmente. E detalhe, personagens marcantes, né? Praticamente todos os filmes que ele faz são personagens marcantes. Vou citar alguns, né? Que ele já fez. Bom, ele estava no Big Lebowski, que eu não me lembrava. Com certeza, em algum momento, eu devo assistir esse filme novamente. E aí, realmente, eu vou lembrar o que ele. Qual foi o personagem que ele. Qual foi a parte que ele teve, né, nesse filme? Provavelmente foi alguma parte pequena, provavelmente alguma coisa ali na ala de boliche, sei lá, alguma coisa assim. Enfim, Twister, eu me lembro vagamente nele em Twister. Son of a Woman, não me lembrava que ele estava lá. Leap of Faith, que era do Steve Martin, né? Também não lembrava que ele estava nesse filme. Eu também não tenho certeza se eu vi esse filme. Talvez eu veja esse filme. Eu sou muito fã do Steve Martin, né? Mas esse filme realmente eu não vi, porque ele estava fazendo uma série de filmes que ele já estava tipo naquele ritmo assim, fazendo filme a rodo, né, para aproveitar o meu momento e tal. Então, quer dizer, teve um períodozinho ali do Steve Martin que eu fiquei meio de saco cheio assim dele, mas eu vou voltar a ver, eu adoro esse ator. Mas enfim, Capote provavelmente é o filme mais relevante dele, ou mais marcante. Ele fez Missão Impossível 3, que foi, na verdade, eu me lembro bem desse personagem que ele fez nesse filme, que foi muito bom. Ele foi, né, o vilão desse filme, se eu não me engano. Aí teve Jack Goes Boating, que ele também dirigiu. Esse filme provavelmente eu vou revisar aqui no canal, né? Já separei aqui o IMDb dele, já achei interessante e provavelmente vou revisar. Aí também teve Moneyball. Todo mundo fala desse filme, quer dizer, não todo mundo, né, no Brasil, mas enfim, nos Estados Unidos pelo menos, né? Todo mundo fala muito bem desse filme, devo assistir. E se valer a pena eu comento aqui no canal, né? E aí outros atores também que participaram desse filme, que eu também achei interessante, que são conhecidos, né? A Minnie Driver, que é vamos dizer assim, uma veterana, né? Uma atriz veterana. Eu adorava ela também nos filmes antigos e tal. Ela faz muita coisa de TV, né? Muitos programas de TV. Mas, enfim, realmente é bem extensa a trajetória dela, né? Pelo cinema. Enfim, fez Jurassic Park, fez Good Will Hunting, né? Aquele filme dos amigos, né? Eu esqueci o nome dos dois agora. Mas, enfim, são muito bons também, né? Os dois na sua forma, né? De ser, mas, claro, eu tenho minha preferência. Sleepers, eu me lembro bem desse filme.
participou em James Bond, não me lembrava que ela tinha feito, né, alguma participação no James Bond, mas enfim, Modern Family também ela participou, e Will and Grace realmente tem um pouco da cara dela, Will and Grace, mas enfim. Movendo agora, né, para John Hurt, esse também é um baita de um ator e carreira também extensa, né, das antigas também. Então vamos lá. 1984, provavelmente foi o papel mais marcante dele. Harry Potter, ele participou. Spaceballs, pô, isso aí com certeza, acho que as pessoas assim que o virem, né, em Spaceballs vão identificar. O Homem-Elefante, Alien, o Senhor dos Anéis, Midnight Express, que é um filme que eu realmente adoro esse filme, é um filme bem pesado, né? Em algum momento também devo assistir novamente esse filme, de repente, quem sabe, me motivar até também a fazer uma revisão. Tinker Tailor Soldier Boy, Tinker Tailor Soldier Spy, esse filme eu também vi muito aleatoriamente e foi muito bom esse filme. Alguém, né, em algum podcast recomendou, aí eu acabei vendo e foi muito bom. E claro, tem outros clássicos, né? Dogville, Hellboy, V de Vingança, Perfume, Manderley, ele foi o narrador e tal. Doctor Who, ele participou, realmente bem extenso. Bom, lembrei, na verdade, o nome dos atores, né, do Good Will Hunting, que era o Matt Damon e o Ben Affleck. E claro, né, juntamente com o Robin Williams e tal. Mas enfim, vamos agora para a revisão do próprio filme, né? Então, o que acontece? É um filme sobre vícios, né? E é por isso que eu acredito que o Dan, né, Bilzerian, tenha gostado tanto desse filme, né? Porque mostra uma face ali diferente do vício, né? A gente pensa em vício, assim, né? Meio estereotipado, né? Relacionado, de repente, a drogas, relacionado, de repente, a grana, relacionado, de repente, a, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Nesse caso, tem um gancho diferente. Tem um gancho... Bom, realmente, assim, até que o título em português não é tão tosco assim. Incrível Obsessão. Realmente ele pega um lado meio obsessivo do vício, entendeu? Em vez de ter um lado, assim, que te dá um ganho, de repente material, um ganho, né, de repente em, sei lá, estado estado drogado, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Não, ele pega um outro gancho. Por que acontece? Esse papel, assim, não vou exatamente dar spoiler, né, mas assim, porque eu tenho que falar sobre justamente o porquê que eu gostei tanto desse ator nesse filme. É que parece ser, ele realmente convence, né, que ele é uma pessoa comum, né, ele é uma pessoa comum, etc e tal, então realmente é bem convincente nesse sentido. Então, quer dizer, créditos completos ao ator, né, claro, o diretor também, mas enfim, esse ator para mim é fenomenal. E ele te convence tanto que ele é uma pessoa normal, né? E ele faz tanta besteira em sequência durante o filme que você, na verdade, você não fica com raiva dele, você fica com pena dele. E esse foi justamente o sentimento que me levou a, tipo, de repente, respeitar esse filme. Assim, realmente ele não é assim, um filme maravilhoso que marcou minha... Não é. Mas é um filme que realmente mexe um pouco os seus sentimentos, né? Que você não consegue entender direito por que você está sentindo aquilo se ele faz tanta besteira, entendeu? Então, se você gosta de filme, vamos dizer assim, angustiante, né, nesse sentido, é um filme diferente, é um filme angustiante, pode ver esse filme. Se não é muito sua vibe e tal, não sei o que, esquece esse filme, realmente não é para você, porque realmente ele é lento, né? Ele é um filme um pouco lento, a graça dele tá justamente você digerir tudo aquilo que está acontecendo, etc. Não tem, né, tipo um plot twist, né, gigante no meio do negócio, não tem. Tem, tipo, logo no início já tem né, uma mudança ali de rumo do filme, né, que ele inicia como se fosse uma coisa, né, tranquila e chata, mas depois ele já vira rapidamente uma coisa que você já vê, opa, cara, o que tá acontecendo? Pô, quem é essa pessoa que eu estava assistindo há 5 minutos atrás, entendeu? Enfim, e te dá esse outro panorama, né? De uma pessoa realmente viciada em qualquer coisa que seja. De repente, realmente é esse o motivo que o influenciador lá gosta tanto e ele viu
ele passou, né, a experiência própria de como foi largar alguns vícios poderosos, e alguns vícios que nem faziam, né, muito entre aspas, né, tão mal, ou que nem eram ilegais os vícios que ele tinha, entendeu? Mas enfim, se você, com certeza, se você é fã desse influencer, né, Dan Bilzerian, ou Bilzerian, né, com certeza assista, né? Se você gosta desse tipo de filme dramalhão e tal, né, que de repente vai te dar uma outra perspectiva sobre um determinado assunto, veja, né? E realmente tem também uma parte ali do filme que ele mostra a relação, né, de um casal com esse tipo de situação no meio. Cara, essa parte da relação do casal eu achei a mais interessante, entendeu? Porque não mostra só, não foca só no problema em si, mas foca, né, em outras coisas ali que, assim, nada muito grave, né? O que a gente pensa com relação a vício? Tá? De repente tirou todo o dinheiro da família que estava junto, roubando sei lá o quê, blá, blá, blá. Não tem nada disso. É simplesmente uma perspectiva de como esse tipo de problema pode afetar a relação, mas assim, a relação sem envolver essa questão de grana e tal, envolvendo especificamente realmente o vício ou o que de repente se tornou que foi uma obsessão, entendeu? Então realmente eu gostei do filme. Assim, eu acho que de repente até dei 7 também. Eu acho que a pontuação do IMDb eu acho que realmente condiz com o que eu daria também pro filme, entendeu? Então realmente é um bom filme, né? E, claro, se você, né, gosta desse tipo de conteúdo, né, discorda de tudo que eu falei, deixe seus comentários aqui, vamos, né, criar uma discussão. E lembrando novamente que esse canal foi feito justamente para incentivar outras pessoas, né, a também criarem seus próprios canais e postarem, né, revisões de filmes antigos que de repente foram filmes favoritos, né, na infância, sei lá o quê, na adolescência, né, e tentar colocar esses filmes novamente em evidência, porque, né, muita gente reclama que, né, não fazem mais filmes muito bons e tal, mas se a gente de repente colocar no holofote, né, filmes muito bons antigos, né, que de repente foram esquecidos, ou de repente até pequenos filmes, né, que foram muito... Tem uma série de pequenos filmes que foram muito bons, né, e que passaram, né, não chegaram a ser blockbusters, né, mas de repente te marcaram, né, muito, né, e aí de repente a gente faz um favor para colocá-los novamente em evidência. Então, é basicamente também para estimular vocês a criarem os próprios canais, que eu acredito que tenha bastante espaço, né, especialmente no Brasil, né, para esse tipo de conteúdo. E até a próxima.